também foi relutante quando Deus chamou ele. Moisés também apresentou várias desculpas para não aceitar o chamado, para não aceitar a ordem de Deus. 4 desculpas que algumas delas a gente também dá, né, no nosso dia a dia, no nosso chamado. Tem pessoas que também dão essas desculpas, mas não vamos ver as respostas de Deus às desculpas de Moisés. A primeira desculpa que ele dá está no capítulo 3, verso 11. Toda vez que eu falo, começa a bocejar, né? Capítulo 3, verso 11. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito de Israel? Então, a primeira desculpa, a primeira justificativa que ele deu aí é porque ele não se achava ninguém. Como eu disse a vocês, Moisés teve 3 fases na vida dele. A primeira é que ele achou que era alguém. A segunda é que ele achou que era ninguém. E a terceira é quando Deus mostrou que podia usar um ninguém. Então nessa fase do deserto ele achava que não era ninguém, ele não se achava digno. Se Deus fizesse essa pergunta, se Deus fizesse essa chamada há 40 anos antes, aí ele disse: não, Deus, pode deixar, eu com meu poder aqui, com minha experiência como príncipe do Egito, eu libero esse povo, eu faço qualquer coisa que o Senhor pedir. Eu sou muita coisa, eu sou o próximo faraó, eu sou muito poderoso. Só que esses 40 anos no deserto fizeram com que Moisés se achasse um nada, se achasse completamente indigno de qualquer coisa. Porque ele já havia tentado libertar uma vez, só que não deu certo, porque ele matou o egípcio e foi caçado pelo faraó. Então ele sentiu que se ele fosse tentar fazer alguma coisa agora, ia dar tudo errado, porque se da primeira vez já tinha dado. Então essa é uma desculpa que muitos de nós damos. Quem sou eu? Por que o Senhor está me chamando? Como eu disse no começo, ou como a música que eu coloquei no começo, Deus não chama as pessoas por causa do intelecto delas, da inteligência delas. Deus não chama elas por causa de formação, de condição financeira. E nem Deus chama ninguém para ser só mais um. Ele chama pela qualificação que a pessoa tem, e nem chama a pessoa só para compor o número. Deus chama você porque Ele quer transformar, além da pessoa para quem você vai pregar, Deus quer transformar você. Então Ele pega você ali, como tem uma expressão na internet, pega você na planta, para depois ir trabalhando você, regando você, cuidando de você, para você se tornar uma árvore no jardim dele. Então esse é o plano de Deus. Se você olhar para o público, a nossa membresia, você vai ver que a maioria das pessoas ali não são capacitadas, não tem a formação, muitos nem sabem ler direito. Mas por que Deus chama essas pessoas para pregar o evangelho? Entendeu? Então, o propósito de Deus é diferente, o olhar de Deus é diferente. Ele chama essas pessoas para Ele capacitar, para Ele transformar, para Ele burilar. E, como diz lá nas cartas de Paulo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para repreender as que se acham sábias. Então, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Entendeu? Então, é diferente. Então, não se ache indigno, porque Deus chama aqueles que são indignos. Deus usa a minoria contra a maioria, sempre. Porque é através disso que Ele é glorificado. Se Ele chamasse as pessoas mais sábias, se Ele chamasse as pessoas mais eloquentes, mais falantes, mais poderosas, como é que Ele seria glorificado desse jeito? Seria fácil demais. Se para o cargo de tesouraria Deus chamasse apenas contadores, né? Se para um cargo de cuidar de crianças Deus chamasse professores de ensino infantil, se para ser ancião Deus chamasse alguém que tivesse faculdade de administração, de gerenciasse alguma empresa, enfim, se para cada cargo da igreja Deus chamasse as pessoas mais preparadas do mundo para aquilo, onde é que estaria a humildade, onde é que estaria o processo de aprendizagem, onde é que estaria o processo de resignação, de se entregar totalmente nas mãos de Deus? Sabe o que é que aconteceria? Cada pessoa dessa ia se confiar, ia confiar nela mesma e dizer: não, para que eu preciso de Deus, já que eu sou tão preparada? Não preciso aprender mais nada, eu vou usar o que eu tenho, que eu já conquistei ao longo da vida, para esse papel aqui. Não preciso de Deus. Entendeu? Então é um exercício de dependência. E era isso que Moisés precisava entender. Ele diz: quem sou eu?
E aí Deus disse o seguinte, ó, não interessa quem você é, interessa que eu estarei contigo. Ó o verso 12. Eu estarei com você. Eu serei contigo. Nessas outras versões antigas diz eu serei contigo. Não interessa quem você seja, eu serei contigo. Eu vou estar com você, eu vou ser com você. Eu vou estar falando através da sua boca, eu vou estar agindo através das suas mãos, eu vou estar andando através dos seus pés, eu vou estar pensando através da sua cabeça. Eu vou ser com você. Eu vou estar com você. Tá bom? Essa é a primeira desculpa. Agora invente outra. Aí ele inventou. Ele inventou. Verso 14. Ou verso 13. Quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disserem, o Deus de seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar, qual é o nome dele? O que é que eu vou dizer? Eu preciso saber dizer o nome dele. Aí Deus diz, eu sou o que eu sou. Não tem outro Deus. Não precisa você ficar preocupado pensando em nome, porque só tem eu. Só tem eu de Deus. O resto é tudo imitação barata. Eu sou o que eu sou. Quando você for dizer assim, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou Deus. Não tem para que o nome específico, não. Eu sou o Senhor. Só tem eu. Então, essa era a desculpa, a segunda desculpa de Moisés. Quem é o Deus que eu estou anunciando? Então Deus disse, eu sou esse Deus. Pode falar do meu nome, que só o meu nome, só quem eu sou, já é o suficiente. Eu não discuto a minha atenção com mais nenhum outro. Então, essa segunda desculpa de Moisés também não colou. Aí a terceira foi qual? A terceira foi que, capítulo 4. Mas eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Então Moisés pensou, essa desculpa aqui até que tem um fundo de verdade, porque Moisés pensou assim, ó, como eles, a maioria dessa geração nova aí, não me conhece direito. Já faz 40 anos que eu saí de lá, talvez, quem me conhecia naquela época já tá velho, e alguns já devem ter morrido por causa da escravidão, então, esse povo não vai me conhecer. E os que me conheceram não vão me aceitar, porque eles sabiam que quando eu saí de lá foi como príncipe do Egito, e agora eu passei 40 anos proscrito, ninguém vai me querer. Todo mundo vai dizer assim, aí o almofadinho, aí quem cresceu só no bem bom, no conforto, agora tá querendo ser irmão da gente, tá querendo ser um de nós. Então Moisés pensou assim, eles não vão me aceitar. Então ele disse, espera aí então. Você vai fazer 4 milagres. O primeiro você vai colocar a mão debaixo da túnica. Primeiro você vai transformar você joga a vara no chão que ele vai se transformar em serpente. Certo? Depois você vai pegar de novo e ele vai se transformar em vara. Depois você vai colocar a sua mão por debaixo da túnica. Quando você tirar, ela vai ficar leprosa. Quando você colocar de novo, ela vai ficar boa. Se ainda assim não aceitarem, aí você pega um jarro d'água, joga no chão, quebra ele no chão que a água vai virar em sangue. Tá bom. Moisés só precisou fazer os 2 primeiros, tá? Quando ele realmente foi. O da água em sangue ele nem precisou fazer, deixou só para as pragas mesmo. Então Deus deu 2 sinais a ele. Deus deu 2 sinais milagrosos para ele fazer. Então, se ele não acreditasse nas palavras, mas tinha os milagres ali para acompanhar. Certo? Do mesmo jeito que quando a gente prega, Deus não dá só as palavras. Deus faz algum milagre na sua vida, alguma transformação na sua vida que serve de testemunho para amparar suas palavras. Deus nunca manda você pregar sem ter feito alguma transformação real na sua vida. Sabia disso? Todo mundo que prega, todo mundo que evangeliza, todo mundo que fala de Deus para alguém, não fala porque viveu isso na vida de outras pessoas, fala porque viveu na sua vida. Eu não vou falar da transformação que Deus fez na vida de fulano, na vida de Beltrano, eu vou falar do que Deus fez na minha vida. Do que adianta eu falar da vida dos outros se Deus não transformou a minha vida? Entendeu? Então, nós só pregamos porque é aquilo que nós experimentamos. Nós só falamos que é bom algo que a gente experimentou, que a gente viu que realmente vale a pena. Então, se o evangelho valeu a pena na minha vida, vai valer a pena na sua também. Então, se Deus estava chamando Moisés, Deus deu sinais milagrosos para ele fazer. Aí vem a quarta desculpa. Quarta desculpa que ele já estava desesperado para não querer ir, né? Aí, verso 10. Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste do teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eu realmente não entendo por que ele disse isso, porque se ele era príncipe do Egito, com certeza ele teve algum curso de dicção, de oratória. Ele não poderia ser faraó e não saber falar direito.
Provavelmente ele sabia. Depois que ele passou 40 anos no deserto, ele desaprendeu. Porque a gente é influenciado pelo meio que a gente vive. Se a gente convive num ambiente que as pessoas falam errado, a gente, para se incluir naquele meio, a gente acaba falando errado também. Então, ele, provavelmente, o pessoal lá do Midian é um povo mais do interior, o povo falava mais... falava trocando as palavras, né? Tendo aqueles vícios de linguagem. E Moisés, como não tinha que agradar a ninguém, como ele não era mais príncipe do Egito, ele não tinha que passar uma boa imagem para ninguém. Então, ele com certeza foi desaprendendo. Foi, né? Ou talvez ele soubesse, mas estivesse só dando esse migué, só dando essa desculpa. Aí a resposta de Deus, no verso 11, é uma resposta que não tem como a gente fugir. E Deus diz, olha, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Tá vendo? Não se preocupe que você não sabe ler. Não se preocupe que você não sabe falar. Moisés também disse isso. Depois eu fiz a boca do que fala, a boca do que não fala, o olho do que enxerga, o olho do que não enxerga. Eu fiz todo mundo. Então eu posso usar um cego, posso usar um que enxerga. Toda vez eu gosto de citar esse exemplo. Tem aquele irmão cego que eu achava que era de Jucurutu, mas Alfredo disse que ele é lá de Solânia, que ele vai dar estudo e ele sabe as passagens tudo de cor na cabeça. Ele diz, ó, qual foi a promessa que Jesus fez para os discípulos? Irmão, O irmão Arimateia. você conhece? Conhece ele? Ele mesmo, pronto, irmão Arimateia. Ele vai dar estudo, ele diz para a dupla, olha, vai para João 14, de 1 a 3. João 14, de 1 a 3 diz assim, não se tu o vosso coração, queridos em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não for eu vou teria dito, depois eu vou preparar os lugares, e quando eu for eu vos preparar lugares, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele sabe João 14, de 1 a 3, de cabeça. A dupla, às vezes nem precisa ler, porque ele já sabe. Então Deus usa o cego, Deus usa um mudo, Deus usa o aleijado. Por que ele não usa uma pessoa que sabe fazer tudo isso? Que tem todos os sentidos? Que só se acha indigno. Deus usa uma jumenta, Deus usa qualquer coisa. Por que ele não pode usar você? Se ele usa uma jumenta, por que ele não pode usar você? Por que ele não pode usar eu, né? Então, não interessa quem você seja, interessa quem está chamando você. Certo? Não interessa se você é incapacitado. Você está sendo usado pelo Deus Todo-Poderoso, Deus que criou todas as coisas. Ele que vai na frente de você. Aí Moisés, depois de ter dado essas 4 desculpas, agora ele foi direto. O verso 13. Ah, Senhor, envia outro. Não, menos a mim. Já estava desesperado, já querendo ir embora. Não quero. Aí o verso 14. A ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Depois que ele ficou enrolando tanto, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Aí Deus disse, você não tem um irmão? Pronto, o seu irmão vai falar, você não precisa dizer nada, só quer que você vá, certo? Você faz os milagres e quem vai falar é Arão, nem se preocupe, mas vá, só quer que você vá. Você vai dizer para ele o que eu disse para você, ele fala, mas eu quero que você vá. Você está escolhido, essa é a sua missão, cumpra. Então, Moisés agora não tinha mais como apresentar desculpas, não tinha como apresentar mais objeção, agora ele foi. E, gente, como Samara colocou aí, Deus não chama as pessoas que estão... Deus, ele não chama as pessoas que estão paradas. Deus chama pessoas ocupadas. Moisés estava cuidando das ovelhas, Davi estava cuidando das ovelhas, Amós estava cuidando dos bois, os discípulos estavam pescando, Abraão também tomava conta lá do povo dele, tomava conta do gado. Todo mundo que Deus chamou estava ocupado. Certo? Deus não chama os disponíveis, Deus chama os que estão dispostos. Certo? Deus não chama aqueles que estão totalmente sem fazer nada, Deus chama aqueles que estão ocupados. Porque Ele sabe que se eles estão ocupados ali com alguma coisa, eles vão ficar também ocupados com a sua obra. Quem está desocupado talvez seja uma pessoa ociosa que não queira fazer nada. Mas quem está ocupado tem vontade de fazer alguma coisa. Eliseu arando a terra, exatamente. Então, Deus não chama os disponíveis, Deus chama os dispostos. Aqueles que seu coração está resoluto em fazer a vontade dele. Então, não apresente desculpas, não apresente evasivas. Abra o seu coração. Certo? Então, vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição de hoje, essas mensagens.
Nos ajuda, Senhor, a não apresentar desculpas, Senhor, para cumprir a tua missão. Amém. Abençoa agora o restante da programação, abençoa o estudo do livro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.